Opa, aqui é o Érico Rocha, do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Estou aqui para gravar mais um vídeo de sacada para você. Um vídeo de uma sacada que na verdade, um mentor meu de negócio me ensinou faz um tempo. E essa sacada é o que chama-se de custo, de oportunidade. A gente imagina que tudo tem um custo, mas um custo para se fazer. Então, sei lá, se eu vou para a academia, aquilo tem um custo. Se eu faço uma aula de inglês, aquilo tem um custo. Se eu compro uma câmera, aquilo tem um custo. O que muitas pessoas ou empreendedores têm dificuldade de calcular, porque talvez isso não é ensinado, é que existe um outro custo de não se fazer. Então, algumas vezes uma coisa tem um custo, mas você não fazer aquela tem um custo talvez ainda maior. Um exemplo, a própria academia, pode-se dizer que, a academia, custa X, mas se você não for na academia, pode custar muito mais caro, porque você pode ter, um infarto do coração. Então não fazer um curso de inglês tem um custo X, mas talvez para muita gente não investir no inglês tem um custo muito maior. Então a maioria das pessoas, elas nunca analisam o custo para fazer uma coisa de duas perspectivas. Elas sempre analisam, a maioria das pessoas que não são profissionais, que estão assim, o que difere os homens dos meninos, eu acho que no empreendedorismo, além de várias outras coisas, é uma pessoa que consegue calcular o custo de você fazer alguma coisa e o custo de você não fazer alguma coisa. Você sempre tem que botar aquilo no papel. E o fato é o seguinte, nem sempre a gente tem todos os sinais verdes, nem sempre o empreendedor tem todos os sinais, na maioria das vezes o empreendedor não tem todos os sinais verdes, tudo aquilo ali certinho, aquilo ali garantido para ele ir para frente, não é? Porque se fosse assim, as pessoas só iam tomar uma decisão quando tivessem todos os dados factíveis e feitos. Se só essas pessoas tivessem resultado, você vai ver, assim, falar de uma maneira melhor, se você analisar os empreendedores que têm maior resultado, são aqueles empreendedores que têm uma capacidade de tomar um pouco de risco calculado. E é basicamente isso. Então eles calculam, como é que você toma uma decisão? Você calcula o custo da decisão, ponto. Depois você calcula o custo da oportunidade da decisão, quanto isso vai me custar se eu não fizer isso. E depois você decide qual caminho você vai tomar. Porque é o seguinte, se você tomar uma decisão, na maioria das vezes, você tem um custo. Não importa a decisão. Se você não tomar uma decisão, você vai ter um custo também. Se você conseguir calcular essas coisas, colocar na balança e decidir isso, você vai ter muito mais poder de tender a tomar decisões que vão ser mais favoráveis para você. Essa é uma sacada muito interessante. Então, toda vez que você for comprar qualquer coisa, seja ela, um sofá, seja ela uma câmera, seja ela um curso, seja ela qualquer coisa, é importante que você analise os dois custos, não só o primeiro custo, sempre analise o segundo custo. E é o seguinte, às vezes o custo é monetário, às vezes o custo é emocional. Por exemplo, quando eu estava no banco e eu decidi, pedir demissão na época, e eu não estou falando para você fazer isso, se você quiser entender a história de como eu fiz isso, é só digitar Érico, queima, ponte, e você vai ver. Mas quando eu fiz isso, eu fiz isso quando eu fiquei presente para o custo que eu tinha, porque assim, se eu pedisse demissão, tinha um custo, que era o meu salário que eu ganhava na época. Mas se eu não fizesse isso, eu tinha um custo talvez muito maior. E talvez não só o custo financeiro, mas era o custo de eu viver uma vida que eu não queria. O custo de eu ficar esperando, o custo de eu, com os meus X anos, estar no meu leito de morte, olhar para trás e falar assim, Érico, você devia ter feito isso. E eu não conseguia viver comigo presente para aquele custo, presente para o custo de fazer, 30 anos, uma coisa que não necessariamente fazia meu coração cantar. Então aquela presença do custo me fez tomar o risco e o outro investimento que eu tinha que fazer para realmente seguir aquilo que eu queria na época. Então é o seguinte, processo de decisão, como é que funciona? Primeiro, nunca você vai ter todos os sinais verdes. Se você esperar ter sempre todos os sinais verdes da sua vida, ser sempre tudo ali à prova d'água, as chances são que você vai fazer muito menos do que você pode fazer nessa sua vida, porque as coisas para estarem 100% à prova d'água, elas demoram muito tempo. Então, se você quiser gastar 10, 20 anos a mais para fazer uma coisa, de repente essa é a solução, mas o único problema é que todo mundo tem um tempo finito nessa terra. Então, você tem que analisar se isso agora. Segunda coisa, opa, passou uma moto aqui. Segunda coisa que você sempre tem que colocar no papel, qual que é o custo para mim de eu fazer isso? Tá, custo financeiro. Qual que é o custo para mim
custo para mim de eu não fazer ou tomar uma decisão. Escreve qual que é o custo de você não tomar uma decisão em 6 meses para você, qual que é o custo de você não tomar uma decisão em um ano para você, ou qual que é o custo não monetizável de tudo isso. Qual que é o custo não monetizável de você não estar agindo? E geralmente quando a gente fica presente para isso, a gente tende a agir mais, a gente tende a ter um espírito de empreendedor melhor e a gente tende a tocar mais os projetos que realmente importam para a gente para frente. Então fica aí essa dica de hoje, calcule sempre os 2 custos de você fazer alguma coisa. Se você está curtindo essas dicas, como sempre, assine meu canal do YouTube, deixe um comentário abaixo. Se você deixar um comentário abaixo no dia que esse vídeo for liberado, eu vou responder esse comentário. Eu estou fazendo isso essa semana. Então, se esse vídeo já foi liberado alguns dias atrás, eu não garanto que eu possa responder o seu comentário, mas se você deixar um comentário no dia que o vídeo foi liberado, eu vou fazer o possível para responder. No mais, o Fórmula de Lançamento está incrível, está incrível. Se você quiser saber mais sobre o Fórmula de Lançamento, tem um link aqui abaixo. Se você não tem a noção de o que é o Fórmula de Lançamento, o que eu estou falando, tem um link aqui abaixo também, e ele vai te levar para um vídeo ou não, dependendo da época do ano que a gente está. Então, se você estiver assistindo esse vídeo agora, quando eu estou publicando, a chance são que eu vou estar abrindo uma nova turma do Fórmula de Lançamento. Se você assistir esse vídeo alguns dias depois, a chance são que a gente vai ter fechado essa turma e você vai ter que esperar por volta de 6 meses a um ano para ingressar nessa turma. Nada de errado com isso, é só para eu ter que controlar as expectativas. Se você clicar no nível abaixo, eu fico muito feliz. Essa comunidade, a gente está beirando agora quase 19 mil inscritos. É incrível, está crescendo muito rápido, eu fico muito feliz e é com a sua participação, o seu comentário, o seu gostei, o seu não gostei que me dão a força necessária para fazer isso na frequência que eu estou fazendo e com a qualidade que eu estou fazendo. Então é isso aí, gente. Eu vejo você amanhã num próximo vídeo.